Depoimento de Marcos Rey para o Museu da Televisão Brasileira, dia 10 de julho de 1998. Seu nome? Nome verdadeiro ou pseudônimo? Nome verdadeiro e pseudônimo. Tenho dois nomes. Um é para documentos governamentais. O nome de batismo é Edmundo Donato. E outro nome que eu adquiri 16 anos depois, que é Marcos Rey. É o nome que me dá mais prazer proferir e assinar. Inclusive me dá mais dinheiro, inclusive. Por favor, fale sobre as suas origens, seus ancestrais. Eu não tenho ancestrais de 400 anos. Eles são bem mais recentes. Eu posso falar de meus pais, brevemente. Meus avós mal conheci, vindos da Itália, alguns morreram na febre, a famosa febre amarela que avassalou Campinas, principalmente, onde eles se localizavam. Meu pai era um gráfico encadernador, e aí tudo começou. Porque ele, negociando com livros, vivendo dos livros, o livro era o que não faltava na minha casa. E isso foi o começo da vida do meu irmão mais velho, Mário, e da minha, mais tarde. Tudo girou em torno do livro, inclusive as brincadeiras. Meu pai, como encadernador, ele tinha aquelas máquinas chamadas guilhotina, que aparavam os livros, centenas de livros. Então ficavam aquelas montanhas dentro de casa, que pareciam neve. Eu não tinha neve, mas tinha paras de papel, onde eu, como criança, eu brincava deliciosamente naquelas montanhas de aparas. Quer dizer que eu sempre tive contato com o livro, inclusive fisicamente, de brincar em cima das aparas de papel. E alguns amigos do meu pai, que apareciam às vezes em casas, eram famosos. Um deles chama-se Monteiro Lobato. Meu pai havia trabalhado na editora Monteiro Lobato, a primeira editora brasileira. Meu pai tinha sido chefe de seção, isso nos anos 20, eu nasci em 25, mas isso durante os anos 20, quando eu nasci, meu pai trabalhava com Lobato, que eu conheci na minha infância, assim, de passagem, é claro. E outros escritores frequentavam a minha casa, como Luiz de Lessa, que depois se tornaria um grande amigo da família, Paulo Setúbal, Menor Del Pique, quer dizer que eu vivi num ambiente assim, meio livresco, assim. Enganado um pouco, porque eu pensava que aquelas pessoas famosas que eu conhecia ganhassem muito dinheiro. Só muito tempo depois eu descobri que não ganhava. Eu estava ludibriado. Local do seu nascimento? Eu nasci na cidade de São Paulo, eu sou todo de São Paulo. Meus livros, eles se desenvolvem em São Paulo, às vezes com escapadas ao Rio de Janeiro, onde eu vivi há alguns anos também. Às vezes me perguntam, por que você não escreve um livro que se passa em outra cidade? Uma vez eu estive em Porto Alegre, uma menina levantou-se assim, por que o senhor só escreve sobre São Paulo? Eu falei, aprendi com um amigo seu, o Érico Veríssimo, ele só escrevia sobre Porto Alegre. E aí eu quis dizer que o escritor é aquele que escreve sobre aquilo que ele conhece bem, aquilo que ele pisa. Não podia escrever sobre cidades que eu tive de a passeio. Eu tive uma semana em Paris e seria cretino localizar um romance em Paris. Né? Eu localizo minhas histórias e minhas crônicas e poesias, se eu as fizesse, na cidade de São Paulo. Não porque ame São Paulo, mas porque esse é o meu cenário. Me fale sobre os seus estudos. Nem fui um bom aluno, sabe? Não fui um bom aluno. Eu surpreendi os professores pelo fato de eu de ler muito. Isso eles causavam certa surpresa, né? Quando eu entrei no grupo escolar, um grupo escolar da Barra Funda, que ainda existe. Cheguei lá, eu já sabia ler correntemente, já tinha lido autores até para adultos, já conhecia Oscar Wilde, Anatole France, César de Queiroz, que os próprios professores não conheciam, né? E tá, eu tinha 8 anos, 7 anos, já conhecia tudo. Agora, no resto, não era um aluno assim que impressionava, sabe? Era meio insubordinado, não despertava muita simpatia dos professores.
Fiz isso, fiz lá, depois fiz ginásio, e fiz um pré, mas o objetivo era fazer o curso de Direito. Mas quando chegou para fazer o curso de Direito, eu já com 18 anos talvez, né, eu senti que eu não tinha a menor vocação, eu nem sabia direito o que era Direito. Eu já começava a ganhar algum dinheiro como jornalista, fazendo reportagens e publicando alguns contos. Eu me lembro que o dinheiro que eu ganhava dessas publicações me agradava muito. Um dia eu ganhei 100 mil reais, não sei quanto era 100 mil reais em reais. Um conto que eu publiquei, aquele já foi uma fortuna, eu achei que era uma fortuna, deu para ir não sei quantas vezes ao cinema, e levar uma namorada, deu para comprar cigarros escondidos dos meus pais durante uma semana e tal. Eu achei que era muito melhor ganhar dinheiro assim, com coisas que eu inventava, do que fazer curso de Direito para o qual eu não era dotado. Seu primeiro emprego fixo? Antes de ter um emprego fixo, eu fiz alguma coisa. Meu irmão era diretor de redação do Estado, depois foi da Folha, e principalmente quando era da Folha, eu fazia reportagens para ele. Reportagens assim de escritório, por exemplo, a história do violão, um dia de violão. Faz a história do violão, eu fiz a história. Qualquer coisa assim, como história da homeopatia, a história da a serpente através do mundo, temas assim, sabe? E esses temas valiam mais do que ser empregado, eu ganhava mais fazendo esse tipo de reportagem, que era um pouco de ficção, bulia um pouco a ficção e tal, do que você fica sentado como redator de banca, redigindo falecimento, sentado lá. Então eu fiquei assim como um freelancer. Foi a primeira vez que eu ouvi a palavra freelancer e me apaixonei por essa palavra, freelancer. Eu era um freelancer, um cara que andava com uma arma na mão, disparando à torta e direito, sabe? Então adorei ser um freelancer. Antes de você falar sobre o seu primeiro emprego fixo, por favor, me fale então sobre os seus irmãos. Ah, sim. Eu tinha 3 irmãos, um falecido que é o Mário, mais velho. Tinha o Silvio, e hoje muito meu amigo e tal, ele se dedicava à música, fez música e tal, e casou-se muito cedo. Tinha a Lídia, minha irmã, e só 3 irmãos. E com os quais eu sempre me dei bem, não tive nenhum problema com eles. Aliás, nossa família era uma família bastante unida, assim, divertida, nós éramos divertidos. Meu pai era um homem bastante alegre, boêmio, eu gostava muito de beber, que eu acompanhava, entendeu? Ele foi aquela pessoa que pediu o primeiro cigarro para fumar, você precisa fumar um cigarro, você está meio nervoso e tal. Hoje fumar é um negócio quase criminoso, mas naquela época não era sinal de maturidade, passava a ser um homem, entendeu? Fale então agora, por favor, sobre a Rádio Excelsior, 1949. Esse sim, foi meu primeiro emprego. Foi meu primeiro emprego e eu jamais sonhava em entrar pro rádio, embora eu via muito rádio, porque era muito ligado à música americana, jazz, tal, muito ligado. Então eu ouvia rádio, mas não sei, escrever para a rádio, eu nem sabia exatamente o que era isso, fazer novelas, coisas de rádio. Mas acontece que a Folha de São Paulo comprou a Rádio Excelsior, que era uma rádio que pertencia à Cúria Metropolitana. E meu irmão era diretor de redação da Folha. E eles precisavam que alguém que entendesse alguma coisa de rádio. Meu irmão não era alguém que entendesse, mas tinha trabalhado durante algum tempo na Record, na Bandeirantes, então ele foi escolhido para ser o diretor da Rádio Excelsior e tal. E eu fui junto porque eu logo descobri que um redator de rádio ganhava 3 vezes mais que um do jornal. Aí eu falei, aí vou ser um redator de rádio. Aí eu fiz um curso de madureza em 15 dias, né? Lendo tudo que se escrevia sobre rádio, conhecendo todos os autores, conheci todos eles. O Moles, que era o grande redator da época, o Walter George Durst, que depois se tornou um grande amigo meu, até o fim da vida dele e tal. E conheci todos eles, que sabiam o que eles faziam, como é que era feito e tal. O Moles uma vez disse para mim, você vai ser muito melhor que eu falei, fiquei orgulhoso. Ele disse, você está falando, estou falando, sério. Então fiquei orgulhoso, sabe, da graça. E aí veio a rádio? Era um garoto, sabe, queria aprender as coisas. E eu acho que eu fui um bom redator de rádio, talvez até melhor que de televisão.
Foi aí que aconteceu a Rádio Nacional. A Excelsior depois ela se transformou em nacional, ela desenvolveu, foi comprado o Dr. João Batista Ramos, que era um dos donos da rádio da Folha de São Paulo e que depois se tornou ministro do Trabalho e tal. Ele conseguiu um canal que era um canal que chamou-se Nacional, havia Nacional do Rio, não era a mesma estação. Mas foi feita uma aliança com o Vitor Costa, que foi o superintendente da Nacional de São Paulo, e como já era do Rio. Então, essa empresa foi se desenvolvendo, o Excelsior Nacional, o Canal 5, que era a TV Paulista, aqueles foi desenvolvendo. O Mário, meu irmão, ficou como vice-presidente, e eu fiquei como redator esse tempo todo, das 3, né? Televisão, foi nessa época? Nessa época, foi em 55 que aí já no tempo do Vitor, que foi comprado a TV Paulista, que eu comecei a fazer os primeiros roteiros. Aí tive que aprender outras coisas, fui deixando o rádio, né, para começar a aprender. No tempo que nós tínhamos todos um grande ídolo na televisão, que era o Padre Chayefsky, que é um escritor americano de grande sucesso, escreveu Marte e outros. E o Durst foi o primeiro que me falou no Padre Chayefsky. Então fui aprender a técnica de televisão, o que se fazia nos Estados Unidos, adquirir livros, li 1000 programas norte-americanos e tal. Eu me entusiasmei. Agora, eu nunca eu deixava de me preocupar com a literatura. Tanto que, em 53, eu lancei meu primeiro livro, que foi O Gato no Triângulo, uma novela. E novela que não foi um romance, que novela é um romance pequeno. No Brasil não se usa essa denominação novela, nos Estados Unidos é que se usa. Romance, pequeno romance, mas que não foi fácil publicar. Fiquei 2 ou 3 anos atrás de editores para poder publicar. Corri todos os editores, ele recebia a maior série de não em várias claves, não com esperanças, não encerrando o assunto, não com reticências, né? Não com minúscula ou com maiúscula, entendeu? Mas quando eu já estava desistindo de publicar o livro, ninguém veio publicar esse livro. Esse livro, era um livro escuro, cinzento, um livro assim, de mal-humorado, ao contrário do que eu sou. E quando uma editora, justamente a Saraiva, uma editora histórica, me telefona dizendo que ele tinha sido escolhido entre 200. Mas ele estava concorrendo, eu não sabia que ele estava concorrendo. Não, foi escolhido como o livro do autor jovem da década, tal, não sei o quê. Tal. Então o livro foi lançado. Quando ele foi lançado, aí, um mês depois foi lançado pela Saraiva, tal, uma capa muito bonita, tal. Então eu me joguei, agora eu estou realizado, eu cheguei ao máximo. Né? Aí eu sabia que livro não é só publicar, livro tem que aparecer nas livrarias, tem que ser vendido. Aí comecei a correr as livrarias, via meu livro, tal, mas não via ninguém comprando aquele livro. Assim. Aí eu cheguei perto do livreiro e falei, e aquele livro lá? Eu falei, não, esse é de um autor novo. Aí eu falei, não, mas eu li uma crítica aí dizendo que o cara é genial e tal. Não, isso eles dizem que o autor novo para entusiasmar o autor. Não vai fazer bobagem de comprar esse livro. E acabou me vendendo um outro livro. Foi por isso que você foi para a publicidade? Não foi tão logo assim que eu entrei para a publicidade. Logo a publicidade foi depois. Aliás, esse meu livro ele foi até um grande sucesso de crítica. Aquele ano só se falou nesse livro, mas foi um grande fracasso de livraria. Isso acontece, sucesso de crítica e fracasso de livraria. Às vezes é o contrário, né, que acontece. Geralmente é o contrário. Mas eu teve um choque, eu não sabia como digerir aquele sucesso e fracasso ao mesmo tempo. Né? Um sucesso de mão e contramão. Agora, publicidade, comecei a entrar em 56, que uma fase, já começou a inflação, e uma fase em que eu não estava, o bom salário que eu tinha no rádio e na televisão começou a desmilinguir, cada mês ficava menor, e não aumentava o salário. Aí eu, sem largar a empresa,
eu fui trabalhar também em publicidade. Era uma agência que na época era muito conhecida, a Panam. Eu tive que aprender outra profissão, a profissão de publicitário, de redator de publicidade. Essas profissões correlatas, elas acabavam sempre me ajudando na minha vocação de escritor, para sempre contribuir com as informações a mais, com uns sumos a mais. Casamento, foi nessa época? Eu casei em 60. Eu já tinha saído da agência. Eu estava numa fase, eu estava com freelancer de publicidade e continuava trabalhando na televisão, até no rádio. Eu fiz um programa nessa ocasião no rádio muito conhecido, chamado Rádio Amalac em Colinas. Era um dos programas de maior sucesso no Brasil. E eu que fazia. Antes tinha sido Fernando Lobo que tinha feito, e outros, Amaral Gugel e outros redatores muito famosos da época da Rádio Nacional. Eu casei em 60. Não estava muito programado o meu casamento. Eu sempre disse que morreria solteiro, porque a vida noturna me seduzia demais, sabe? Para eu ser um pequeno burguês, preocupado com problemas domésticos, eu achava isso intolerável, né? Então eu levava uma vida muito boa, noturna, vivia pelas boates afora, tal, anos dourados, perdeu os anos dourados, né? Não podia, né? Então eu casei nos anos 60, aliás, um ano que eu fiz um grande sucesso literário. Depois de 7 anos de ter publicado O Gato no Triângulo, que até hoje tem gente que odeia e outros que ama, eu publiquei O Café na Cama, que foi um grande sucesso, não só naquele ano, como de anos seguintes, sabe? Foi um grande sucesso da época e que me animou a continuar a carreira de escritor. Aí eu voltei para a publicidade, porque a inflação estava quase insuportável. Tudo isso já noutra agência chamada Norton, que também tem uma grande história no mundo publicitário. E isso vai até o ano 64, quando aconteceu uma coisa terrível, que foi o golpe militar. Aí foi um verdadeiro pesadelo que eu passei a viver. Antes de passarmos para falar sobre golpe militar, fale um pouco mais sobre o casamento, sobre o nome da esposa. Sim. Eu vou falar até bastante. Ela chama-se Palma. Palma Rei. Palma Rei é meu pseudônimo, eu chamo de brincadeira de Palma Rei. O nome dela é Bevilacqua, Palma Bevilacqua Donato, que é o nome de certidão, mas o apelido é Palma Rei. E ela foi uma grande incentivadora. É um problema muito sério, porque quando eu cheguei em 64, não, em 67, eu estava trabalhando na Norton Publicidade, onde eu tinha um salário bom de publicitário, mas eu estava detestando o emprego. Assim. E eu escrevi um livro, naquela época, chamado O Enterro da Cafetina, que não publiquei. Eu entreguei para a editora, que era a editora Civilização Brasileira, que era o mesmo que a Globo hoje. Quer dizer, publicar pela Civilização Brasileira era o máximo naquela época. E a editora mandou uma carta para mim dizendo que estavam loucos para publicar o livro, mas achavam pequeno, eu tinha que incluir mais 2 contos para ter o tamanho padrão, formato normal e tal. E eu cheio de problemas publicitários tal, não conseguia fazer aqueles 2, eles tinham um prazo mais ou menos assim, de uns 2 meses tal. E eu falei para a minha mulher o seguinte, olha, se eu tivesse bem de vida, eu largava a publicidade, ia escrever esses contos, ia tentar viver de livros e tal. Eu não tinha dinheiro para isso. Aí ela falou, e se a gente vender o carro? Eu tinha dado um carro para ela de presente. Ela falou, não, o carro eu te dei de presente. Depois um carro, o dinheiro a gente gasta em poucos meses. E aí ela não disse, nem me consultou, ela foi e vendeu o carro. Quando eu vi com o dinheiro do carro, eu me senti obrigado a fazer o quê? A largar o emprego. Aí cheguei na Norte Publicidade, pedi a conta, foi embora e tal, e me retirei para escrever aqueles coisas que pediram, o que eu fiz até gastar o último tostão, entendeu? E nenhuma outra mulher, eu acho que teria essa loucura de fazer isso, de pedir para eu largar o emprego, porque as mulheres querem que a gente consiga emprego, não que largue empregos.
Fale, por favor, sobre a TV Excelsior, as novidades que você ali lançou. Eu depois da TV Excelsior, eu trabalhei várias vezes, mas a primeira vez foi a que mais tempo demorei, foi quando eu entrei em contato com as novelas, né? Eu achava um pouco quadrado aquelas novelas que tinham aquelas cenas de 15 minutos, 12 minutos, 10 e tal. E não gostava de fazer novela grande. Eu tinha feito uma chamada O Grande Segredo, até que, embora aparecesse um outro nome de um cara que se dizia autor, mas não era, a novela era minha mesmo. Era Marcos Rey e fulano. Aliás, era fulano e Marcos Rey. Só que esse fulano não era autor coisa nenhuma. Ele era um diretor, tal, que insistia que o nome dele aparecesse. Mas aí eu não gostei da experiência, embora a novela tivesse feito sucesso, tal. E eu tive a ideia de por que não fazer ceninhas pequenas, de 10 segundos, 15 segundos, aliás, como se faz hoje, não tem nenhuma novidade, como o cinema faz e como a TV faz hoje. Todo mundo ficou contra. Não, mas a televisão é outro ritmo, você precisa atender o telefone, precisa ir no banheiro, precisa atender, bater a porta, o ritmo não pode ser o ritmo rápido de cinema. Tal. Aí eu bolei uma história menor, de 20 capítulos, que era uma minissérie, só que não tinha o nome de minissérie. Era um seriado, para chamar-se. E o título era Cinetape, esse fato de gravar em pequenos flashes, deu o nome de Cinetape, nome que não pegou. E nem a novela pegou, chamava-se Os Tigres. Ela não foi nenhum sucesso. Agora, depois dos Tigres, a novela seguinte da Excelsior já não tinha 4, 5 cenas por cada meia hora. Já acharam que podia, assim, fazer mais rápido e tal. E aquela novela teve, vamos dizer assim, uma grande influência na Excelsior, no sentido de fazer novelas mais modernas, mais rápidas, no ritmo atual e tal. E eu acho que tudo começou com Os Tigres, a minha minissérie. Quero que você fale agora do ano de 64, da Revolução, da censura. Aí foi um ano terrível, né? Porque eu que estava bem, de repente me senti uma vida apavorada, meu irmão perseguido de todo canto, ele não podia nem fugir do país. Ele estava tão cercado, porque ele era sido delegado da SUPRA. SUPRA era a Superintendência da Reforma Agrária. Então ele passou a ter um cerco tremendo. E eu não podia ser preso, porque meus pais eram idosos. Se eu fosse preso, ele morreu de fome, nós não tínhamos dinheiro guardado, assim, entendeu? Então eu vivia numa agência de publicidade que era um dos centros do reacionarismo, um dos centros onde começou o movimento militar, sabe? Então foi um perigo para mim, foi uma época que eu vivi meio afastado, assustado e tal. E depois, quando isso já na Tupi, eu senti muito a presença da censura. Eu estava fazendo uma novela que toda semana chegava, tinha um boletim da censura, me advertindo contra isso ou contra aquilo e tal. E também quando eu fiz filmes, roteiros de cinema, era sempre a mesma coisa, precisava alterar o roteiro e precisava moralizar, simplesmente moralizar os roteiros, entendeu? Moralizava e tal, e é uma luta, é uma vergonha, porque a gente sentia viver em tempos medievais, né? Um negócio que voltava, depois do Juscelino Kubitschek, ele dá aqueles passos para trás, puxa vida. Fale, por favor, então, sobre a TV Tupi. Na Tupi eu acho que eu cheguei um pouco depois, já não estava muito entusiasmado muito pela televisão, já estava um pouco cansado, já pensava em sair. Mesmo assim eu fiz uma novela que eu gostei muito de fazer, chamada Signo da Esperança, e que depois foi plagiada, vamos dizer, vergonhosamente, por um dos grandes novelistas da TV Globo, que pegou a mesma novela, que ele dizia a mim que adorava a novela, e ele sabia a novela melhor que eu, decor. Só que ele soube mudar aqui e ali, tirar isso, tal. E ficou para mim essa marca, o fato de se sentir plagiado é um dos piores
sensações que a gente sente. E a Tupi, tive muitos amigos lá, foi muito divertido lá, Tinha um bar na esquina, e toda emissora de televisão precisa ter um bar na esquina. O mal da Globo é esse, não tem bar na esquina. Mas você esteve na Tupi por 3 ocasiões? Três ocasiões. E sendo essa que eu falei da novela, foi a segunda delas. A primeira foi em 69, a segunda em 72 e a terceira em 77, já perto dos estertores da Tupi. Não conheci os grandes períodos da TV como vocês conheceram. Outras novelas que escreveu? Bom, eu escrevi o Cuca Legal na Globo, uma novela que eu não gostei muito. Eles até que fez muito sucesso, hein? Eu era o que menos gostava na novela, era eu. Eu era o autor que falava mal da novela, no caso raro. Mas você pulou a TV Record, onde você também Record esteve. Eu fiz o Príncipe e o Pobre, foi uma adaptação. O Príncipe e o Mendigo. Uma adaptação do Mark Twain. Ela saiu, foi muito boa e teve um dos astros lá, que eu não me lembro o nome, jovem, que ainda está na Globo fazendo muito sucesso. Daqui a pouco eu lembro dele. Na Tupi eu fiz Cinco Esperanças, fiz outra também que teve um sucesso chamado Tchan, A Grande Sacada. Até essa palavra Tchan aí passou a circular no dicionário da gíria brasileira. E só. Não, e depois fui na Globo. Na Globo eu fiz uma coisa durante 8 anos, que foi o Sítio do Pica-Pau, mas era uma nova versão. Uma segunda versão, porque aquela da Tupi, lembra, consagrada. Assim. Até temos um representante dela aqui presente no estúdio. Participei da segunda adaptação, que foi a da Globo. Eu fui autor, um dos autores, eram 3 autores. Eu, Wilson Rocha e como chama? Esteban Paeso. Nós 3 fizemos. Eu fiz durante 8 anos. Foi um serviço demorado, exaustivo e foi um sucesso, sucesso por causa do autor, né? Mas eu acho que foi uma adaptação bem feita, da minha parte foi bem feita, embora cheia de choques. E outras coisas também, eu fiz também adaptações, né? Algumas adaptações na televisão. Ao mesmo tempo, você continuava escrevendo livros juvenis e livros para adultos. Fale sobre isso. Não, é só para adultos. Os juvenis iam surgir muito mais tarde e de uma forma interessante que eu vou contar, mas era só para adultos. Depois do Café na Cama, que fez muito sucesso tremendo e tal, eu publiquei um outro o ano seguinte, chamado Entre Sem Bater. Também sobre São Paulo como pano de fundo, e se passava, se desdobrava numa agência de publicidade, porque eu sempre procuro pegar as minhas experiências pessoais e aproveitar no desdobramento de um romance, que é o que se faz, né? Acontece que esse terceiro livro já não fez o sucesso que o segundo tinha feito. Você vê como as coisas são imprevisíveis. Eu achava que o segundo, que alguns diziam que era até melhor, tal, não aconteceu. E nem o quarto livro, que chama-se A Última Corrida, era um livro sobre o turf, porque através da Rádio Excelsior onde eu trabalhava, eu fiquei conhecendo muito o cenário esportivo do turf e vi que aquilo dava romance, que ele tinha um charme muito especial, ele se ganhava muito dinheiro em segundos e tal. Aquilo me interessou para fazer um argumento no romance. Que eu fiz esse romance e que eu acho que não deu o resultado esperado. O fato de não dar resultado esperado não quer dizer que a coisa saiu bem, porque não é o que faz sucesso que é bom também, né? E se não, o best-seller americano seriam os melhores livros do mundo. Há livros que são fracassos há 200 anos e continuam sendo um fracasso toda geração, que são aqueles que são bons, geralmente. Eles que devem ficar muito desconfiado com sucessos fáceis. Por exemplo, quando me perguntam no livro, não, ele não fez sucesso aí. Mas já faz 30 anos. É capaz que faça ainda. Porque há autores como O Vermelho e Negro, por exemplo, um livro que custou quase 100 anos para ser descoberto.
Mas, voltando ao assunto, depois da última corrida, eu parei há muito tempo e voltei com um livro de contos, que é esse, O Enterro da Cafetina, que é um livro, não é bem um livro de contos, é um romance dividido em contos. É o único de que eu tenho notícia, que se divide um livro em capítulos é o normal. Dividir o livro em contos não é normal, nunca se fez isso. Só uma mentalidade assim, muito aventureira com a minha é tentar um negócio desse. Quer dizer, cada história com começo e fim era um capítulo. E esse livro aí, ele teve uma repercussão muito grande por causa do título. O título foi chocante. Mas nem esse mérito eu tenho, porque na realidade esse não era o meu título. Esse é o título de um dos contos. O livro chamava-se Traje a Rigor, que era o nome do primeiro. Mas aí o dono da editora, que era a Civilização Brasileira, a maior editora brasileira na época, falou, não, nós precisamos vender o livro, o nome Traje de Rigor não vai vender. Nós vamos pôr o Enterro da Cafetina, que é o nome de... Não, mas esse nome é muito chocante, o nome, naquela época, há 30 anos atrás, qualquer coisa causava enrubescimento. Não, isso não. Meu irmão falou, não, mas não permita isso, melhor não publicar, é meio grosseiro esse título. Aí eu perguntei para o meu pai, que era muito mais... Pai, eles querem impor esse título, o que o senhor acha? Ele falou, mas que maravilha, que nome romântico, que lindo, claro que você deve permitir. Eu permiti, mas com a sensação de quem estava cometendo um grande pecado. Quando o livro saiu, então fiquei com medo assim, de ver o livro exposto, tal, que dirão, tal. Aí eu chego na minha casa, minha mulher fala, tem aí um senhor com uma mocinha de 15 anos que trouxe um livro para se assinar. Eu chego lá e tá um senhor, é a minha filha, tal. Eu falo, puxa, será que ela leu esse livro, tal, né? Aí fala, por favor, dá um autógrafo para ela. Ela leu o livro e ela chorou tanto, tanto. Ela nunca viu coisa tão sentimental. Quer dizer, com um livro que o público, pelo título, estava julgando como algo muito chocante, imoral, uma jovenzinha lia e encontrava o verdadeiro livro, que de fato era um livro até ingênuo e sentimental. E que foi um sucesso. Né? Me fale sobre os seus livros traduzidos e adaptados. Não, depois desse livro que eu publiquei, aí publiquei o Memórias de um Gigolô, cujo título também era outro, se repetiu essa mesma história, chamava-se O Homem do Vinco Perfeito. Né? E aí outro editor achou que ia ser esse título, eu não quis, mas ele insistiu. Aí o Major foi um sucesso internacional. Ele foi traduzido na Espanha, nos Estados Unidos, no Canadá, na Argentina, na Alemanha, onde fez maior sucesso, na Finlândia, na Inglaterra e mais um ou dois países aí que eu não estou me lembrado. Aí me abriu a porta para outras traduções de outros. Aí foi uma enxurrada. Na década de 80 fui traduzido na União Soviética e pago, porque a União Soviética eu não pagava para ninguém. Mas para mim eu ainda recebi. União Soviética, Japão, IABA 4, aí foi. E tanto que eu cheguei a ter mais exemplares vendidos no exterior do que aqui durante o período. Quando você perguntou dos livros juvenis, isso aconteceu muito depois, aconteceu em 80, de uma forma completamente inesperada e feliz até. Eu fui convidado pelo dono de uma editora Ática, que é uma das grandes editoras latino-americanas, a almoçar com ele, o diretor de editorial e tal. E a convite dele era fazer um livro juvenil para uma coleção que já existia, a coleção Vagalume já existia, a coleção de muito sucesso, tal. E se eu escrever, eu falei, mas não é minha vocação, depois de escrever Café na Cama, Irmão Gigolô, você fala em livro juvenil, tal. Não, mas você sabe que nós achamos que você tem um certo estilo para jovens. Aí me lembrei daquela jovenzinha que chorou na minha casa porque tinha lido O Enterro da Cafetina, entendeu? Eu falei, será que aquela menina está me abrindo um caminho que
não tinha me ocorrido, então topei a parar de fazer um livro juvenil. Falei, sobre o quê? Mas eu não sei escrever para jovem. Falei, não precisa. Você não vai escrever para jovem, você vai escrever o que você escreve sempre. Nós estamos pagando o seu estilo, não o fato de escrever para jovem. Não, queremos o seu estilo mesmo. O seu jeito é que vale. Então fiz um livro policial chamado O Mistério dos Cinco Estrelas, e que foi olha, ele é um dos livros que mais se vendeu nesse país, junto com Gabriela, junto com mais uns dois, que eu não me lembro, é uns dos cinco livros mais vendidos no país, todos os tempos. Aí eu passei a escrever, quase todos os anos, um livro para essa coleção. Escrevi 15 nesses últimos 18. Só que agora passei a não escrever todos os anos. E aí, sem abandonar a literatura de adulto, claro, que não dava a mesma compensação financeira, lógico. Aí passei a viver, saí mais tarde da televisão, pude sair de agências e tal, não viver como um príncipe americano, né, com seus altos rendimentos da literatura internacional, mas deu para viver tranquilamente, uma viagenzinha por ano para fora, tal, uma vida mais ou menos folgada e escrevendo um livro juvenil por ano. Que no Brasil era até uma coisa quase que inatingível, né? O que é tão comum até nos países de primeiro mundo. Isso aconteceu, aí passei um ator juvenil, escrevi Sozinho no Mundo, O Cadáver Ouve Rádio, a maior parte deles eram policiais. Enigma na televisão, por exemplo, toda a minha experiência de televisão. Enigma na televisão era uma novela em que os autores morriam na verdade, morriam de verdade, sabe? Eram assassinados de verdade. E essa foi um grande sucesso, Enigma na televisão, sabe? Marcos Rey, cronista, fale sobre isso. Outra coisa que também, eu já achando que literatura juvenil era a última surpresa que me aguardava, de repente eu recebo um telefonema da Veja me pedindo que fizesse 2 crônicas mensais para a Vejinha. Eu já tinha feito algumas crônicas para outros jornais, revistas e tal, mas nunca com assiduidade. É um gênero que eu gostava muito de fazer, mas eram muito raras as perspectivas de ter uma sessão fixa, de me convidarem e tal. Eu achava que eu não era muito conhecido no meio jornalístico. Mas de repente surge esse convite. Faço a primeira, agrada, já faz 6 anos que venho escrevendo para crônicas para a Vejinha, a Veja São Paulo. Inclusive já saiu um livro chamado Coração Roubado, que reúne umas 40 crônicas e assim, talvez ainda esse ano, o fim, o começo do outro, surja outro. Eu acho que foi uma coisa que eu não esperava que tivesse tão grande rendimento. Tão grande rendimento que acho que não houve um jornal desse país que não me convidasse para fazer crônicas, sabe? É que eu tenho exclusividade e não posso aceitar. Mas eu fiz algumas exceções, até crônicas esportivas eu fiz dentro da Abril, é claro. Mas eu acho que agradou bastante, porque eu pude ser muito eu mesmo, sabe? Na crônica eu sou bem eu mesmo, sabe? O que eu quero dizer, o que eu quero falar, essa mistura que eu faço de coisas dramáticas com humorísticas, né? Fale da sua relação com o humor, que me parece que sempre transparece no que você escreve. Isso a gente, um pouco aprendido, um pouco do meu próprio temperamento, né? E aquilo de descobrir na tragédia o seu lado humorístico e vice-versa, na comédia o seu lado trágico. Isso é uma tendência. Ainda há pouco nós estávamos conversando sobre coisas engraçadas que aconteceram no enterro, né? Lembra? Nós estávamos conversando sobre isso. Isso há muito a ver com o meu humor. E aprendi muito com o mestre desse tom, que é o Machado de Assis. Tudo que ele faz ou é engraçado para ser vista pelo ângulo da tristeza ou ao contrário, né? Ele jogar com claro e escuro.
Aí tem uma coisa assim, muito de pintor, né? Talvez fosse ter um pintor que joga o claro e escuro, joga com as luz e sombra, realça as coisas através desses lances de sombras e de luzes, efeitos especiais, os famosos efeitos especiais. Falemos de prêmios. Você foi o intelectual do ano 1995. Eu concorri muito pouco a concursos. Eu nunca mandei nada meu a nenhum concurso. Quem mandava é a editora. E às vezes eu não mandava, eu era tão descrente essas coisas de concurso, porque eu mesmo quando fui julgador, nunca fui um grande julgador, não é descrente, mas há umas que surpreendem, essa do intelectual do ano, que é feita por eleição, aí não há truque, é eleição mesmo, tal, são 900 e tantas pessoas que têm direito a votos, diretores de jornais, revistas, secretários de cultura do país todo, escritores, antigos ganhadores de prêmio, governadores, é tudo reitores de universidades, de faculdades, isso dá uns 900 e tantos eleitores. E o meu concorrente era o Darcy Ribeiro, então como eu não queria, eu era eu sozinho, depois que surgiu o Darcy. Tanto que eu quis retirar, para não concorrer com o Darcy, que eu conhecia, tudo. Ele falou, não, você não pode retirar, porque você não se inscreveu, então você não pode retirar. Você foi inscrito por 30 escritores, então se os 30 retirassem, não, então não vou retirar, porque não há desdouro nenhum em perder para o Darcy. Né? Eu não esperava que eu ia ganhar por tão imensa diferença e sem dado um único telefonema. Aí cheguei à conclusão que realmente a minha obra tinha tido alguma penetração nos meios intelectuais. Você agora é um acadêmico. Fale sobre a Academia Paulista de Letras. Não, a Academia é uma entidade alegre até para muitos. É uma sociedade, vamos dizer, um clube. É um clube. Dizer que lá estão os melhores não é verdade. Porque muita gente boa não foi para lá porque não quer ir, né? Mas já teve gente boa, teve o Lobato mesmo, foi, o Mário de Andrade, o Sérgio Millier e outros que não querem. E há uma prevenção assim, meio cretina, sabe porque o que estraga é esses retratos que a turma publica da Academia Brasileira de Letras. Meia dúzia de velhinho tomando chá. Essa é a coisa mais impressionante, parece o baile dos vampiros, sabe? E a Academia Paulista não é isso. Ela é meia dúzia de senhores de meia idade tomando uísque. É diferente, é muito diferente. Entendeu? Você escreveu 40 livros. Me fale sobre os seus últimos livros. Os últimos, um dos últimos é Fantoches. Sim, nesse Fantoche há muito da minha experiência na televisão. É a história de um ventrílogo com o seu boneco, entendeu? Um boneco que alcança um grande sucesso fora do vídeo, fora dos bastidores, a ponto de poder influir na eleição de um presidente, e se torna uma das pessoas mais importantes do país, esse boneco. Né? O boneco, os fantoches, chama-se, exclamação, até o dia em que o ventríloco é assassinado. E sobre isso há um mistério, sabe? Embora não seja um livro policial. O problema não é policial, o problema é esse jogo assim, de audiências, luta por audiências, a fortuna que se faz num abrir e fechar de olhos, os riscos do destino, tudo. É uma das melhores coisas que eu fiz, que acaba de sair, é um livro pequeno. E é da linha de um que eu fiz anterior, que também se falou dos últimos, esse é o Último Mamífero do Martinelli, que é um livro que eu fiz de um fugitivo do golpe militar, que se esconde no Martinelli, prédio Martinelli, edifício Martinelli, quando ele esteve cercado por aquele, lembra que teve reforma, e cercado por aqueles tapumes todos. Então há um político perseguido, um guerrilheiro perseguido que se esconde no edifício, e se esconde no edifício, onde ele descobre que é uma torneira com água, onde ele pode viver algum tempo e tal. É a história disso, do último refúgio de um sujeito perseguido pela polícia.
Esses são dois dos últimos, né? Marcos Rey, você que viveu de rádio, televisão e jornal, publicidade e, claro, a literatura juvenil e de adulto, e ainda vive disso, tendo escrito 40 livros, você é famoso? Se eu estou numa conferência, assim, às vezes eu já falei assim para um grupo assim, de 800 pessoas, assim, no Rio Grande do Sul, aconteceu várias vezes, em Brasília, tal, aquele barulho, às vezes várias televisões na porta, empurra, tal, então me sinto famoso, puxa vida, o que eu vou cantar agora, hein? Qual é a música que eu vou cantar, tal, né? Aí acaba aquilo, eu tô saindo na rua, ninguém sabe mais quem eu sou, entendeu? Mas conte então, aquele episódio do trem. Ah, essa é uma curiosidade muito interessante. Mas faltando esse negócio de falar para um público, reconhecido pelo público, todo mundo, acabou aquilo, acabou a fama. Você passa a ser uma pessoa comum, tal, já preocupado com a história é a seguinte. Essa do trem é uma interessante porque é uma das coincidências, por isso que ela tem graça. Eu estava em um trem na cidade de Berlim, eu e minha mulher, e tinha uma amiga, tinha dois amigos, até escritores. E chegou uma moça muito bonita, entrou na estação, sentou perto de mim, assim, próximo de mim, abriu um livro do Gabriel Garcia Marques, escrito em alemão, linda, uma loira linda, assim. Eu falei para minha mulher, o dia que eu estiver num trem em Berlim e entrar uma pessoa lendo um livro meu, aí eu vou me sentir famoso. Na estação seguinte entra um rapaz loiro e tal, abre um livro, era Memórias de Gigolô em alemão, que tinha saído aquele livro. Aí eu começo a rir, nós achamos, ele até ficou incomodado, ele viu que estavam rindo dele, não sei o quê. E uma dessa minha amiga que estava próximo, a Márcia Denzer, foi conversar com ele, coisa que eu preferia que não fizesse, eu achei que era uma cafonagem, assim, mas fui conversar com ele dizendo que o autor estava no trem. Aí ele acabou vir sentado ao meu lado conversando. Mas foi uma coincidência engraçada que eu falei, olha que a fama está perto, já está no mesmo trem. Seus planos para hoje? Eu acho que meus planos são sempre escrever, sabe? Eu não tenho mais planos. No plano de morar num grande mansão não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Tempo de viver correndo o mundo, não. Pode dar uma viagemzinha de 10 dias, tá? Agora é o mundo, em iate, acabou. Não tenho grandes planos a fazer. Meus únicos planos se limitam a escrever mais algumas coisas, tem umas 2, 3 coisas que eu quero ainda escrever e espero ter tempo para escrever isso e tal. Meus planos se limitam a isso. E com segurança, não? Eu já não faço tão aflitivamente como eu fazia. Tinha a fazer o livro ao mesmo tempo que escrevia para rádio, televisão, publicidade, cinema, que eu fiz muito roteiro. Nos momentos de crise, fiz os piores roteiros do país, entendeu? Para ganhar algum dinheiro nos péssimos momentos de perseguição. Até pôr no chanchada? Puxa, principalmente. Porque os sérios eram vetados pela censura. Não podia que tivessem, por exemplo, problemas familiares, pais contra filho, não pode, isso não pode, na família brasileira não acontece isso, tal, né, tal. Então a porno chanchada era a saída que tinha. E eu fiz muitas. E aprendi muito naquilo, tanto que o resultado foi ter escrito um livro chamado O Roteirista Profissional, que é um dos meus livros de venda mais permanente, pouca e permanente, assim. Corre nas faculdades de comunicação, tudo. É isso. Marcos Rey, por Marcos Rey, quem é você? Poxa, eu nunca pensei que eu pudesse caber assim numa frase, mesmo no retrato 3x4, geralmente eu saio mal, retrato de corpo inteiro, mas eu acho que eu sou um aventureiro das letras, sabe? Um aventureiro das letras, só. Eu quero ainda uma frase para a posteridade. Não, eu não creio na posteridade, sabe? Eu não sei, há escritores que pensam que estão escrevendo para o futuro. Eu, se conseguir escrever para o meu tempo, já fiz muito. Aliás, eu duvido desses que tentam escrever para o futuro. Geralmente eles não chegam nem
não escreve nem para o passado. Mas qualquer frase que eu escrevesse não seria compose para a posteridade, não teria, eu sempre observaria, puxa, acho que Shakespeare acabou, ele disse todas as frases que eram possíveis dizer, e foi tão imitado, que quando eu ouço alguém dizer uma frase muito original, eu falo, pô, isso está do terceiro cântico do Hamlet, idiota, você não vê que isso aqui você está plagiando, tal. Então eu fico com muito medo disso. Eu diria, sabe, que seria uma frase dirigida à minha mulher, talvez. Que quando eu contei aquele sacrifício que ela fez, de vender o carro, de ela recém-casada, e pedi que eu largasse o emprego para eu me arriscar numa carreira tão incerta como é a minha, eu acho que eu estava vivendo um dos momentos mais difíceis e decisivos da minha vida. Aquela foi a esquina perigosa da minha vida, que sem ela, talvez, provavelmente, eu teria fracassado. Em vez de dizer frases célebres, eu faço um depoimento, que eu devo a ela muito do que eu consegui, do pouco que eu consegui, o muito devo a ela. É isso. Obrigada.